No começo do verão, eu comprei uma melancia. Quer dizer, no começo não, na metade aí do verão, eu comprei uma melancia também de 11 quilos. Bicha boa da poxa, vixe. Eu gosto também. Negócio gostoso. Melão Melancia e também. melão que tem Nossa, aqui. Isso. A melancia melão. daqui e o melão do Uzbequistão são Nossa. excelentes. Não, o melão do Uzbequistão eu acho melhor do que o do Brasil. Foi a única fruta que pra mim bateu na do Brasil, porque o melão do Brasil, a base dele não é doce. A base não, a ponta perto da casca. O do Uzbequistão, você sente que até muito próximo da casca, ele é doce. Uhum. Ele é um melão que no Brasil eu cortava triângulozinho assim, ó, mas eu comia a pontinha dizendo, nossa, se o melão fosse todo assim. O daqui vem até aqui, ó. Sim, o daqui Eu ele gosto. parece que tem uma casca mais fina. Ele é crocantezinho, não sei explicar, eu gosto. Ele é bem bom. E sobre o que você quer conversar hoje? Bom, hoje eu quero falar sobre o tema no qual nós estamos inseridos, que é a internet, né? Trabalho na internet. E eu vou começar já jogando uma bomba, uma pergunta pra você. Mande. Cara, você se sente pressionado pelo algoritmo, pelo sistema de uma forma geral, trabalhando na internet? Tipo, você tá aqui e você sente essa sensação de lutar a todo momento contra você mesmo pra não entrar aí no surtar. Olhe, eu acredito que sim, eu sinto essa pressão. Como, por exemplo, eu tenho meu canal no YouTube, que eu coloco algumas coisas lá, e quando tenho frequência, o canal, ele vai até que bem. Os vídeos são até que entregues, assim, é claro que eu não tenho um público gigante, mas tem recepção. Mas eu não consigo sempre tá focando no meu canal por causa que o meu canal é uma coisa um pouco mais secundária, infelizmente, no presente momento. E tipo, quando eu deixo de postar ou quando eu deixo de fazer alguma coisa, alguma interação lá, quando eu volto, simplesmente eu tenho a maior decepção, né? Que o vídeo ele vai assim, 3 pessoas olharam e fica por isso. Meio que o YouTube, bom, eu entendo que o algoritmo do YouTube ele quer sempre estar fazendo com que as pessoas estejam e mais consumindo o YouTube, mas alguns tempos eu me sinto muito danificado pelo algoritmo por não poder ter essa frequência que o algoritmo requer. Total, cara. Total. Isso é angustiante porque vem as tendências, né? E acaba assim, ó, a gente gosta de criar conteúdo, o nosso conteúdo é parecido em um ponto em que a gente tem paixão pela parada de ver edição da forma que a gente gosta, de escolher os temas que a gente gosta, tudo tal. E eu me sinto muito pressionado quando eu vejo, por exemplo, a Rússia. Nós moramos em Vladivostok, é uma cidade linda, tem muita coisa bacana. A gente estuda numa universidade que é a FEFO, que é a universidade mais bonita da Rússia, tem uma arquitetura, uma estrutura, uma parada. Tipo, temos literalmente a faca e o queijo para ter um conteúdo bacana, e nosso conteúdo é bacana. Parece, aprendi a não achar arrogante isso e entender e reconhecer o trabalho que eu faço. Só que, em contrapartida, quando você vai pra internet, o que é que o povo quer ver? Mulher russa, cara. Mulher russa. E ainda tem outro ponto. Por exemplo, você tem namorada. Namora uma coisa, uma parada séria. Ela já apareceu no seu canal, tudo tal. Mas não é esse tipo de mulher russa que o povo quer ver. O povo quer ver mulher russa é objeto, sabe? Aquela mulher ali pra ele comer, jogar fora e mostrar pra todo mundo que ele fez isso. Como aparece em alguns canais de brasileiros, assim, enganando, filmando menina escondida e tal. E não só isso, né? Eu dei esse exemplo, mas o nicho de porcaria é muito maior. São tendências que vêm, o vídeo estereotipado, o vídeo onde fulano tratou mal a mulher, onde fulano tratou o preto mal, onde fulano tratou, falou que não sei quem foi xenofóbico. A galera quer um conteúdo muito tóxico, muito não polido com relação à Rússia. Aí a gente fica numa linha tênue de querer falar, eu adoro essa palavra, linha tênue, de fazer um conteúdo que a gente gosta com paixão ou de vez em quando dar uma pisadinha ali no algoritmo pra chamar. Aí a gente Uhum. faz, aí dá uma bombada. Aí se o canal começa a se resumir naquilo, sabe? Aí tem que ter um clickbait, aí tem que ter uma coisa. Eu fiz um vídeo que tá agora com 67 mil visualizações, que é falando da vida aqui pós-guerra. Eu até me atrapalhei, né? Porque a guerra ainda tá acontecendo lá na Ucrânia. Mas eu coloquei o pós e tal. Meu vídeo bombou, assim, porque o povo queria ver a calamidade, o povo queria ver a galera passando fome, acho que vendendo os filhos, como naquela época da depressão do problema que teve nos Estados Unidos, que teve família que vendeu até. Então a galera chegou e.
não é isso, então é complicado. Eu me sinto pressionado por isso. E pra passar a bola pra você, eu até lembrei de um caso de um canal que eu assisto, que é Camila e Bruna, são irmãs. E a Camila passou por um problema, que ela é a que mais aparece no canal, que ela ficou muito mal nos Estados Unidos, e ela fez uma vaquinha pra sair, foi uma coisa assim. Eu sei que ela ganhou tantos seguidores, e ela ganhou na época, se não estou enganado, cerca de uma vez, assim, acho que num mês, 2.000 seguidores entraram. E ela disse que quando ela começou a melhorar de vida, começaram as coisas a mudar, ela sentiu que o público não estava gostando daquilo. O Eu público queria tava ver o que? Ela se lascando o tempo todo? o público tava querendo ela vir, ver ela mal, ver ela precisando de dinheiro, achando ruim que ela já tava com alguns luxos, que ela melhorou, né? Trabalhou, passou aquela fase, passando na cara a vaquinha que ela fez. Algumas coisas começaram a acontecer. E ela disse que aquilo virou uma chave na cabeça dela, Uhum. que quando ela melhorou, que ela estabilizou a vida que tava e começou a mostrar que tava bem, ela disse que perdeu, olhou no Analytics, cravado 2.000 pessoas. Igual a quantidade que ela ganhou. Ela disse que quando a quantidade que ela perdeu foi igual à quantidade que ela ganhou quando tava mal, aquilo foi meio que como ela fala, um sinal do universo, de que o povo tava ali pra ver uma desgraça dela, que ela pode não ter sido as mesmas pessoas que saíram, mas foi muita coincidência, e que fez ela entender que às vezes o sucesso da gente na internet pode não ser literalmente o sucesso, pode ser literalmente você tá mal e a galera tá gostando de ver você mal e tá ali, ou bombou por algum motivo negativo e foi. Isso me impressiona muito às vezes, eu fico me sentindo acuado. E você? Vou comer melancia. Olha, eu também não sou uma pessoa que tem um canal muito grande, né? Como eu falei anteriormente, assim, o seu canal ele tem 45 mil pessoas e eu algum dia talvez chegarei nesse tempo, Vai nesse chegar. mesmo fluxo. Obrigado. Vai Mas a passar. questão é que no presente momento, o meu público ele não é muito ruim, sabe? Ele não é assim complicado. Eu posto vídeo, tem a galera que comenta, tá? A maior parte dos comentários são bons, assim, e tal. Vez ou outra tem um nó cego, vez ou outra tem um nó cego, mas isso daí se resolve facinho, não seja por isso. Agora, uma coisa que eu percebo muito das nossas redes sociais, assim, do que a gente tem hoje em dia no planeta, é que elas servem para você conversar com outras pessoas, para você ver coisas que outras pessoas fizeram, mas elas também servem bastante para te jogar na cara um monte de conteúdo que ou é provocativo ou ele é, assim, ruim mesmo. Por causa que a maior parte desse tipo de conteúdo bom, tipo, vídeo de gatinho, você tá indo bem na sua vida, sei lá, isso daí vai ter, sei lá, compartilhamento, vai ter visualização, é claro. Mas, se você colocar um vídeo de não sei lá o quem dando porrada em não sei lá quem, ou de, sei lá, briga do bar, vazaram as fotos sei lá, de alguém num bar e tá aquela imagem toda cagada, mas você tá vendo, reconhecendo que é essa pessoa, aquela. Uhum. Esse tipo de vídeo, ele vai ter um alcance e uma visualização muito maior do que o vídeo de quando você estava bem ou do vídeo de gatinho, por causa que esses são vídeos que mexem com as nossas emoções. A maior parte das coisas que eu tenho percebido agora na internet é que, tipo, ou eles são coisas referentes a alguns hobbies, tipo jardinagem, fazer computador em casa, sei lá, montar uma casa automática, são exemplos. Uhum. Ou eles são conteúdos assim que são tipo, veja, vazam as palavras de não sei lá quem, do gabinete de não sei lá quem. E tipo, você pode entender, né, por causa que o conteúdo, digamos que assim, que você faz, que é um conteúdo bom, nem todos os vídeos eles têm esse boom grandão aí de quantas X mil visualizações. Agora um conteúdo de tipo, acabou a guerra, veja como estão aqui, aí o pessoal se interessa. Eu acho que isso é um tanto problemático, sabe? Fala muito sobre a nossa sociedade, mas eu gostaria de pegar e nesse embalo saber as suas opiniões. Cara, eu lembro de um episódio do Black Mirror Uhum. que o cara vive num mundo, não é pós-apocalíptico, mas é, digamos que um pré-apocalíptico, é uma coisa ali chegando, né, nessa linha. Não sei se você Uhum. viu esse episódio de Black Mirror, que ele vive como se fosse ele mora como se fosse, eu não sei se ali são apartamentos ou se parece uma prisão, na verdade, e as pessoas pedalam, fazem exercício físico para ganhar moedas Uhum. e assistem, acho que comerciais, para ganhar moedas e meio que viver dentro daquilo ali, vira um sistema. E aí, esse cara, ele começou a juntar umas moedinhas que ele via que algumas pessoas iam comprar comida na máquina, prendia a moeda e ele ia tirando e foi juntando, foi tal. Resumo da história. Ele vive num quarto, que o quarto as 4 paredes são telões,
e o teto, onde fica Credo. constantemente passando propagandas. Você não viu esse ainda não? Você Eu preci- acredito que eu vi, mas faz muito tempo que eu vi Black Mirror, então. Eu sei que aí fica passando as propagandas e você tem que ir pagando por isso. Quando você não tem dinheiro, começa barulho e as propagandas vão assim 24 horas e você não consegue dormir, porque todas as paredes são telões, né, e tá ali. E aí ele conhece uma mulher e nessa volta aí essa mulher vai participar de um reality show. E quando ele chega no reality show, ela chega no reality show, o cara fala assim: Nossa, como ela é bonita, né? Não sei o que lá, os seios dela. E cai, uma piada meio agressiva. E o povo começa: Nossa, ela parece uma atriz de filme mais 18. E aí ela começa a virar chacota. Quando ela vira chacota, nesse momento a audiência começa a aumentar. Aí ele pega um vidro, ou acho que é uma faca, né? Coloca no pescoço dele, esse cara, e vai pra frente e começa a denunciar o sistema, né? Ele fala: Isso é um absurdo, olha como estão tratando ela. E ele vai falando, e o povo, tipo, tira ele, né? Quem é esse louco? Aí quando vão falar pro cara que tá lá controlando a central, dizem assim: Tira ele do ar. Aí ele: Por que a gente tá aqui? Tal, trabalhando isso, o sistema também. E o povo começa a ouvir aquelas verdades e ficar assim. Só que aí o que é que acontece? A audiência vai subindo. Uhum, Porque é um cara com a faca no pescoço denunciando aquela uhum. coisa toda, né? Daquela E utopia, aí ele sim. fala: Não, deixa ele no ar, porque tá dando audiência. Quando termina, o povo bate palma, começa a falar tudo, e aí ele fica sem entender, porque o que ele fez foi denunciar, mas ele alimentou o algoritmo. Aí contratam ele, e ele é um homem negro, isso é muito interessante, inclusive, porque tem todo, o Black Mirror traz toda uma questão, porque é um cara negro indo defender uma mulher que é branca, que eu lembro que a mulher é branca e tal. Enfim, e aí, olha que coisa louca, contratam ele pra ele ser o negro louco que tá aí denunciando o sistema. Aí ele começa a ter um programa e fazer isso todo dia. Aí ele levanta, pega uma faca, né? Liga a câmera e começa: Por que o governo, o sistema, papai? Ele começa a denunciar. E aí ele já tem privilégio, deixa de morar onde ele morava, já começa a ter umas coisas. E ela foi tão esmagada, a mulher, pela vergonha que ela passou, que não aceitam mais ela em outras coisas. E ela vira atriz de conteúdo mais 18. E tem uma hora que ele liga a câmera e ele era apaixonado por ela. E ele vê, porque acha que acabou o dinheiro dele, alguma coisa aconteceu, e ele não consegue tirar, e ele vê ela fazendo um filme extremamente pesado, né? Mais 18, no qual o cara trata ela de uma forma meio bruta e tudo tal, e visivelmente ela tá desesperada, angustiada, porque ela tem que fazer aquilo, que é como se fosse uma prisão. Moral da história: esse pra mim foi um dos melhores episódios da minha vida, de todas as séries que eu já vi, porque ele mostra uma realidade que a gente tá vivendo hoje, e eu faço uma ponte, por exemplo, com o caso que a gente comentou em outro vídeo do Felca, né? Sim. Que ele trouxe uma realidade, o que é uma realidade, mas a galera já tá transformando no espetáculo. Aquela parada que o cara trouxe, aí já querem fazer uma lei de Felca, aí ele já saiu na capa da ele como uma foto super bonita, tal. Aí o povo já tá falando: Nossa, o cara é lindo, o cara dá pra ser modelo, o cara não sei o que lá. Já estão querendo que outras pautas ele vá defender. Então já tá começando a entrar no algoritmo. E aí a internet faz com que as nossas frustrações, denúncias, problemas, porque hoje, se você fala dessa epidemia que tá de matar a mulher, você viu que, já lá vem um militante de mulher. Aí se você fala que uma pessoa preta não tem espaço na sociedade, vixe, já vem faz o Aí L. começou a lacração, O povo né? já começa a lacração, faz o L, o povo já fala logo. Aí, se você é religioso, às vezes católico, evangélico, mas não é de esquerda, já chamam de bolsonarista, não, tudo virou algoritmo, tudo virou tendência, tudo vai virando, e a verdade fica um pouco perdida. Aí você não sabe se você acompanha esse ritmo, no sentido assim, de trazer sua verdade e contestar, ou se você também começa a contestar e você vai virar mais um. Você fica perdido, sabe? E aí eu vejo que o capitalismo transforma toda essa parada em conteúdo, Uhum. em verdades que precisam, se mostra a sua verdade, e vem um monte de gente mostrar a verdade que acaba de ser verdade. Então acho que a gente tá num Black Mirror, assim, eu me sinto muito perdido às vezes nesse Black Mirror, assim. Eu concordo com você. A gente vive, eu acho que desde seus 2018, mas com agravamento aí depois da pandemia, um grande Black Mirror. Claro que as coisas não acontecem daquela maneira que foram escritas nos episódios, é claro, né? Mas a sua Sim. forma, nós vivemos num mundo virtual que é basicamente no telefone o tempo todo. A nossa rede aqui onde a gente está conversando também, ela trouxe muita coisa boa, mas aqui a gente também tem como ver muita coisa ruim. Isso desvirtua um pouco do nosso inicial tema, né, em relação à criação de conteúdo Sim. e
E a gente começa a falar mais sobre a internet, mas é claro que isso também acaba influenciando na nossa criação de conteúdo, por causa que a gente, quando faz a criação de conteúdo, a gente usa o que tem na nossa mente, as nossas referências e tudo mais. Sim. Por isso, tratando um pouquinho de retornar na parte do YouTube, Uhum. você que tem um canal com mais aí de 30 mil, de 45 mil, né, seguidores, me diga, por favor, o que seriam os seus hot takes, né, as suas lapadas aí para a questão de conteúdo? Se você fosse falar com alguém que está querendo começar. Começando. Ó, primeiro foram seguidores que demoraram um tempo pra chegar, né? Foram muitos anos. Tô na internet desde 12. 2011, né? 2010 eu comecei com blogs. Aí de blog Uhum. migrei pra YouTube. YouTube 2012, na virada de ano ali, no dia da virada. E primeiro, eu sei que é muito complicado fazer isso, mas é manter a calma, ver o que você quer fazer e quem você é e criar seu conteúdo, né? Originalidade, né? Porque como a gente tava falando, eu descambrei aí nesse Black Mirror e nessas coisas, o resumo é que mesmo com tanta coisa, com tanto agitamento da internet, as pessoas também estão cansadas disso. Eu vejo também um lado bom das pessoas estarem cansadas disso e procurando um conteúdo Algo que elas se novo? identifiquem. Que elas sentem Uhum. e assistam sentindo paz, sabe? Porque já tem tanta coisa ruim, então acho que você descobrir quem você é no meio desse turbilhão todo. Porque há muita dica de, isso quebra o algoritmo, faça isso, faça aquilo, tem uma câmera boa, você já viu muita coisa também que a gente vive pesquisando, né? Tem um áudio, não sei o quê. Viola de boca todo mundo toca, né? No lúdico, isso tudo, pô, é real. Mas na prática, isso não acontece assim, porque tem gente com dinheiro que já tem o equipamento, assim, de TV. Então, eu acho que no final das contas, o conteúdo ainda vence, né? A originalidade. É você não ter vergonha, não ter medo, ir postando e vendo pra onde é que seu canal vai também. Se o canal vai sair daquilo que você quer, se não vai. E acho que a paciência é o caminho, né? E você descobrir. Meu canal cresceu, quando ele cresceu, porque eu fiz o Coisas de Aluno, que se chamava assim inicialmente. E eu falava sobre a minha vida como estudante de publicidade e propaganda, que era o que eu era na época. Uhum. E aí eu ia na rua, caminhando, conversando. Comecei com um celular muito ruim. Aí depois fui pra uma câmera que era mais ou menos. Aí gravava áudio no celular, casava com a imagem da câmera. Um pano que esticava no fundo preto pra ficar tudo bonitinho no fundo. Mas aí pregava com uns preguinhos assim, esse tecido, né? E eu fui fazendo, mas criando. Então, o que... Se a pergunta foi essa, tipo, o que é que aconselharia a pessoa a fazer? É não Uhum. se comparar, não se comparar e ter as referências com calma, né? Observar as referências das pessoas, mas lembrar que você, como eu falei do Felca, você vê o vídeo do Felca, pô, que bacana, um cara falando num quarto com a parede branca, quero fazer isso. Mas lembrar que você é você não é o Felca. Exato. Se você faz igual a ele, já começa com aquela, já queimou na largada, né? O povo, nossa, tá imitando o Felca, tudo tal. E fica tudo. É você ter sua originalidade. Então, eu acho que é isso. É você. É porque também depende do que você quer, né? O que você quer é números, o que você quer é um canal consistente. Porque o nosso canal, pois é, meu e o seu, agora boto você nesse balaio, eles crescem lentos porque a gente tem paixão pelo que faz. Então, a gente tá buscando. Então, se for para dar um conselho baseado nas nossas experiências, seja você mesmo. Tenha referências, mas descubra o que você gosta. Uhum. Ganhe um público orgânico e com calma. E aí vai vendo onde vai dar e vai estudando, né? Estudando, fazendo, tentando, errando. Agora, se for um conselho para quem quer crescer, seja ridículo, procure. Não, Faça polêmicas. faça Eita. polêmica, sabe? Coisas assim. Então é complicado. Eu até pensei quando a gente iniciou esse tema, eu pensei em te perguntar isso. O que você acha desses canais que dão dicas de como quebrar o algoritmo, de como bombar o canal em um mês, tudo. Quando você assiste esses canais, o que é que passa na sua cabeça? Você acredita que tem uma receita pro YouTube? Começando pela parte final da pergunta, eu acredito que não tem uma receita para o YouTube. Agora, respondendo a outra parte da pergunta, eu diria que esses canais, bom, eles estão também atrás, né, de ter sucesso no YouTube e fazer com que tenha dinheiro, ganho, né, ganho monetário com isso. Assim, uma coisa que eu acho totalmente válida, não tô aqui para melindrar ninguém, mas assim, nem sempre aquilo que a pessoa fizer da maneira que foi indicada pelo tutorial, né, vai dar certo. Agora, uma Sim. coisa que eu sei e que eu aprendi com o passar do tempo é que pessoas gostam de pessoas. Tem muita gente que eu acredito que está inscrito no seu canal que realmente não
não conhece sobre a Rússia, por exemplo, não sabe do que é a Rússia, mas gosta da sua visão, não gosta do que você apresenta. Então, as pessoas vão gostar de ver pessoas. E é isso que eu meio que tento fazer no meu canal, apresentando o meu ponto de vista, né, na vida aqui. E também é o que eu acredito que você faz no seu canal. Mas, aí vem um momento que é interessante. Mas quando tem aquelas pessoas que eu não consigo entender como tem tantos seguidores, sendo que elas não adicionam em nada. Tem uns 7 nomes que apareceu aqui na minha cabeça, que eu acho que apareceu na sua também. Eu tenho vários nomes. E, cara, ó, eu digo para as pessoas assim, né? A internet me desafia muito, porque até nas coisas que às vezes eu acho que eu tô com a razão, eu vejo Uhum. que eu perco a razão em alguns momentos. Eu vou entrar nessa linha. O quê? Hum, Por exemplo, ok. o que faz um canal bombar muito, tem várias coisas. A qualidade do áudio, a imagem, a cara da pessoa que aparece também. Você vê que quando a pessoa tem um perfil ali, ou um rosto. Tem canais que você vê que a pessoa é muito bonita dentro do padrão que as pessoas falam do que é ser bonita social. E você já sabe que aquilo vai bombar. E ali já vai porque é meio caminho e isso dá. Só que ao mesmo tempo, eu me vi também que eu criticava muito isso, eu falava, e depois eu parei e pensei, pô, cara, aí meu assunto vai ser pra estar criticando essas paradas que não vão mudar. Aí eu me torno também um chato, me torno alguém que parece aquela pessoa que tá com inveja, que tá. Mas assim, o YouTube, ele é pra massa, né? Ele é pra multidão. E a multidão vai ter de tudo, mas a gente sabe que o bizarro, ele tem um espaço especial no fetiche da humanidade, né? A gente tinha Sim. antigamente, por exemplo, o circo, que tinha, veja, uma mulher barbada, ou a gigante, não sei. Tinham pessoas que tinham, às vezes, alguns problemas e eles eram usados como atração. Cadeirante ou tal, horrível isso, mas eu já fui pra circo que eu vi pessoas que tinham até doenças, né, ou problemas físicos, que eram colocados como atração e o povo pagava pra ver isso, sabe? Então o YouTube não é muito diferente desse que a gente chama de circo de horrores, né? Você Aham. vê, o cara vai lá, fala umas barbaridades e a galera abraça. Então depende também de quem fala, do rosto que se fala, de qual é a barbaridade. E vai ganhando espaço. É até complicado, né? Eu vejo muito, a maioria dos canais, se você falar, e vem os nomes, aí começa tá brotando agora na lista, assim, que vai. Eu vou citar um só, né? Sem me aprofundar muito no assunto. Por exemplo. Cara, tem uma força hoje na internet. Você tá ligado quem é, né? E aí você para às vezes e diz bem assim, o que é que ela fez? Além de ser belíssima, que ela é muito bonita, mas pra ela ter isso que você olha o conteúdo e pensa, cara, e aí daria uma dissertação, assim, falar sobre a daria, e eu não tenho dinheiro ainda pra pagar processo também, pra dizer algumas Uhum. coisas que eu acho que também ajudaram, né, no processo. Mas Sim. é muito louco. Às vezes até esses canais que eu penso assim, eu paro e vou ver, né? Eu vou ver os canais. E, lembrei de outra coisa. Ultimamente eu tô com um público crescendo aqui da minha vizinhança, um público infantil que tá aparecendo, porque tem umas criançadas aqui que me vê com câmera e corre atrás de mim, e eram 2, agora são 4, agora são 6, 8, já estão uns 12, e É, eles tá vão se dizendo, multiplicando? eles vão dizendo um pro outro, e os meninos do bairro tudo quando me vê. Então, um dia o carro quase que pega um. Ele me viu, atravessou a rua afoito pra vir pegar na minha mão. Oi, ele veio correr. Eu falo, menino, pelo amor de Deus, você morre. Eu falei até em português com ele. Ele passou na frente do carro, que o carro quase, né, quase me dá um trauma. E aí, o que é que isso tem a ver com o tema que eu tô falando tanto? Aí eu entendo um pouco do poder da internet. Meu canal é zero pra criança. Eu coloquei no YouTube, meu canal não é pra criança. Mas eles têm acesso. E aí eu vou entendendo. Isso é só um pedacinho de gelo em cima do iceberg, pra eu explicar. Aí a gente tem o Felipe Neto, o Lucas Neto, que migrou daquele conteúdo dele para conteúdo direto para crianças. Então tem um público que consome qualquer coisa e que dá para se manipular. E criança tá dentro desse público. Tanto que eu olho e falo, meu Deus, qual maldito dia que eu parei que essas crianças me viram com a câmera e eu fui dizer que eu tenho um canal no YouTube. Pra quê? Porque aí eles dão um jeito de entrar e agora eu fico acorrentado para falar meus temas, porque eu tenho a responsabilidade em mim de imaginar que o que eu vou falar eles vão assistir. Mas eu não sou o pai deles para controlar o que eles vão ver também, mas eu penso, tanta gente no YouTube tem sabe isso que a gente tá conversando agora e usa já dizendo, não, agora é que eu vou aproveitar. Né? Vou vender joguinho, vou induzir o povo a fazer essas palhaçadas mesmo, vou manipular a criança, porque criança dá dinheiro, criança pega celular do pai, a criança é um público assim, que é uma terra fértil para isso. Então acho que a internet desse público, você falou, né, que você disse que não sabe por quê, eu não entendi como foi que você falou que
por que que esse povo bomba, né? Basicamente. Eu acho que esse povo bomba porque eles têm o caráter de usar como terreno de manipulação, sabe? Essa galera que eles sabem. Eu olho e eu vou dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo, a gente conhece uma pessoa que estudou medicina na mesma universidade, que ela se formou recente agora, né? E ela é evangélica, tudo tá, nanana, e um dia ela chegou pra mim e falou uma frase que eu achei muito interessante essa frase. Mesmo ela sendo uma menina inteligente, estudada, se formando em medicina, ela disse, nossa, eu gosto do conteúdo da porque eu vi que ela foi pra Nova York. Ela foi comprar o enxoval da filha dela, né? Que a bebezinha tinha nascido. E ela é tão gente da gente. Ela economizou, assim, ela não pegou tudo. Ela comprou um, dois. Aí eu parei, eu pensei. Olha como eles conseguem vender uma imagem. Primeiro que ela tava em Nova York. Já começa que já não é gente da gente. Comprando roupa de bebê. E conseguir passar um ar de que é humilde. Aí depois uma prima minha falou pra mim também, eu gosto muito dela, da Virgínia, porque eu sinto ela tão do povo, assim, eu sinto ela tão, eu fico, em qual é o momento que eu não sou uma pessoa super dotada, não sou uma pessoa inteligente, uau, que cara mais inteligente, mas em que momento eu vejo que tem pessoas ao meu redor, que eu admiro, inclusive algumas, vendo essa generosidade, essa bondade, essa fluidez nessa galera da internet que tá claramente mostrando o contrário. Aí eu vejo o poder e por que que elas crescem? Que elas entenderam que elas conseguem vender uma imagem e manipular uma massa, que é um lado que o YouTube tem. Total, total. Dá pra gente crescer amanhã. Eu tenho N de conteúdos que barram no meu caráter e na minha consciência que não me fazem fazer, mas que eu já poderia estar milionário. Falando sério, que tipo, eu penso, pô, poderia fazer isso aqui. Eu ia polemizar e tal, e depois... Tanto que eu não sei se você já percebeu que uma linha de crescer hoje no YouTube comece com atitude absurda. Comece com atitude Disruptivo? polêmica. Polêmica, ok. Porque, tipo, você é cancelado, cresce, é ameaçado, tem um rolê todo ruim, mas você consegue limpar a imagem. Vai embora. 60%, depende também de quem você é, né? Vai embora É claro. 60% do que você conquistou, mas você continua com o número e com a quantidade pública ali. Você entende um Ryan, por exemplo, que fala da Rússia aqui, sabe o Ryan? E você vai entendendo outras pessoas que você fica, pô, o cara veio com uma parada racista, o cara veio com uma parada homofóbica, bombou, fez um pedido de desculpa, trabalhou bem a imagem e hoje tá, olha. É doideira. E você, o que você acha? Eu acho realmente incrível o poder que a internet tem e ao mesmo tempo perigoso. Ai, sendo bem sincero, eu não tenho inveja de ser um não famoso, digamos assim, sabe? Eu, quando era mais jovem, bom, deixa eu contar como é que começou, digamos assim, minha, entre aspas, carreira de YouTube. Eu, quando era Eu jovem, vou chupando assim, melancia e ouvindo. beleza. Eu, quando tinha, sei lá, meus 11, 12 anos, eu comecei a ver o YouTube e vi que, tipo, tinha uns canais que o pessoal jogava jogo, que eu queria jogar naquela época, mas eu não tinha condição nem de comprar o jogo, nem de jogar o jogo, por causa que meu computador era o computador, sei lá, terrível. Então, eu gostava de ver e de seguir essas pessoas por causa que elas faziam aquilo que eu queria fazer. Até um certo momento, eu criei um canal e comecei a, tipo, postar lá algumas besteirinhas que eu fazia no jardim da minha casa, basicamente assim, no lado de fora, né? Com um amigo meu da vizinhança e mais uns outros, bom, mais alguns amigos da vizinhança. E tipo, lá a gente fazia os nossos, digamos assim, os nossos roteiros, a gente gravava, achava o que tinha que fazer. Infelizmente, nenhuma dessas gravações ela está salva para o dia de hoje. Mas ali era eu meio que imitando, sabe, o que eu via, o que eu achava interessante e tentando criar também. Porém, o tempo passa, né, e a gente tem que talvez se decidir no que é que a gente vai fazer. Naquela época, seus anos 2012, 2013, ninguém viu o YouTube como alguma coisa que vai dar dinheiro. Imagina, uns videozinhos que você coloca de graça na internet, vai te trazer alguma coisa? Não, mas nem. Até que começou aí em 2014 a monetização e todo esse processo que a gente chegou até os dias de hoje. Porém, a parte que eu queria dizer, nossa, eu até esqueci o que eu queria dizer. Porém, assim, em conclusão, é que basicamente esse processo das redes sociais e do YouTube e também de outras redes, eles podem ser muito bons. Por exemplo, Sim. tem tutoriais, tem vídeos de curiosidades, tem coisas assim que são realmente interessantes, tem conversas, tem coisas que a gente apenas ia pensar se a gente estivesse falando com outras pessoas que no
normal, nós não temos acesso, por exemplo, à experiência de como são outras pessoas vivendo no exterior. Por exemplo, o pessoal de Pernambuco saber como é que funcionam as coisas lá no Amazonas e também saber como é que funciona o negócio de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul. Enfim, isso seriam coisas que seriam novidades, digamos assim, que demorariam dias para chegar, ou talvez dias para poder se descobrir, né, o que está acontecendo. E pode também, no que traz coisas boas, pode também trazer as coisas ruins. Então, o que eu tenho na minha mente aqui é o seguinte: as partes boas a gente tem como tratar de melhorar, e as partes ruins tem que tratar de regular. Que também leva o que a gente falou no episódio anterior. O quê? Eu esqueci. Assim, o que especificamente? Da regulação das redes. Ah, tá. Cara, eu concordo, né? E como a gente começou da parte mais densa, né? E dos Uhum. criadores e tal. Vamos pra raiz agora, como você falou. Porque você falando isso me lembrou que eu iniciei como inspiração. Olha que coisa louca. O Felipe Neto, porque Uhum. ele foi, assim, um dos pioneiros. Foi ele e o PC Siqueira. Acho que o PC Siqueira ainda foi antes. Sim, e Mas Cauê como o Moura. PC. E o Cauê Moura também. Só que o Cauê e o PC não tinha o rosto que agrada. Aí o Felipe Neto não era lindo, mas conseguiu trazer aquela coisa que, porque o conteúdo dele era pesadíssimo do Felipe Neto. E ele conseguiu trazer aquele rosto que agrada mais socialmente, né? Diferente do PC, que era bem vesguinho e tal, e aí Uhum. a galera zoava e tal. Enfim. E ele foi alguém que me inspirou no formato. Que eu esqueci o nome do canal dele. É uma frase o nome do canal dele, eu esqueci agora. Era não alguma coisa. Pô, esqueci. Era não alguma coisa. E só que era aquela parede branca, com preto e vermelho nos detalhes, Uhum. uns posters, umas coisas. E ele ir e falar. Então era uma coisa que não era mais a novela, que não era mais os programas como um apresentador, era algo muito trazido, né? Que nem meio que os blogueiros americanos já estavam fazendo, mas era uma coisa que no Brasil ficou, digo, pô, é muito da hora. Mas eu lembro que em contrapartida eu detestava e eu não conseguia assistir, porque eu achava que o nível de toxicidade Uhum. dele era muito grande. Então eu não gostava do Felipe, mas eu gostava do formato e reconheço que ele foi, assim, dentre as pessoas quem desenvolveu bastante coisa, expandiu isso e tal. O trabalho dele inspirou muita gente, que hoje odeia ele, alguma, talvez, mas inspirou. E realmente, então eu pensei, pô, vou fazer algo parecido, só que sem essa toxicidade, que foi o que deu boom nele, né? Depois ele foi mudando, né? Cada Pois ano é. aí tem as eras do. Felipe Neto é mais do que Madonna, era erótica, depois era Ray of Light, depois Music, ele vai mudando a cada era, né? Aí vira criança, aí vira contra criança, aí vira pro criança novo, enfim. Mas isso aí não é o ponto. Mas a raiz de tudo é uma plataforma maravilhosa, olhando os pontos positivos, porque ela deu voz para quem não tinha voz. Para você ter a voz e alcançar um público, você tinha que ir pra Globo. Aí tinha todo um caminho que tinha que passar por indicações. Das mídias tradicionais. Tinha que viver você tinha que ter um projeto de vida voltado a você conseguir os seus 15 minutos na TV aberta para talvez você dar certo. E tinha a quem era o filho do filho as coisas. Então eu acho que o YouTube deu voz pra gente, como a gente, e é uma ferramenta muito bacana que pode trazer dentro dessa coisa toda uma conscientização. Como, por exemplo, nós estamos aqui com um podcast onde a gente está trazendo pautas para conversar. Não como cagando regra do que é certo e que é errado, mas conversando e trazendo uma coisa que eu acho muito produtivo. Então, eu não posso só ver o ponto negativo, acho isso muito bacana. E para usar também isso como inspiração para quem está assistindo esse vídeo e deve estar pensando, pô, vai ter alguma dica, vai ter alguma coisa de como iniciar, ou de como, o que é que eu faço, que eu tô meio perdido, eu tô iniciando. Não existe uma receita 100%, mas existem caminhos que são óbvios, como por exemplo, você investir muito mais no áudio dos seus vídeos do que totalmente na imagem. Você poder ter, sei lá, um celular que filme, mas que o áudio seja muito bom. Que é mais fácil alguém assistir um vídeo com a imagem meio escura do que um vídeo que fica explodindo, chiando e Uhum. essas coisas. Então, investir naquela coisa básica. Não caiam no engano. Para você que está assistindo a gente quer muito fazer um canal e tá com medo de que eu preciso comprar uma Canon, uma GoPro, uma tal. Essas coisas a gente conquista com o tempo. Eu estava conversando com o Douglas antes de ligar sobre câmera, Sim. inclusive. Mas eu iniciei com celular. E celular não bom.
E você vai começando e vai fazendo aos poucos. Lembrar sempre, parece muito frase coach, mas lembrar sempre que o principal do seu canal é você, né? Canal YouTube tem aí espaço para 1 trilhão de pessoas falar sobre 1 milhão de coisas, mas vai ser você. E como o Douglas também falou, né, que eu percebi que as pessoas gostam de quem tá falando, né, independente de onde elas Uhum. estão. Eu ouvi no meu canal isso, uma pessoa falou, Kaique, que eu tava preocupado se eu ia ficar na Rússia ou não. Uma pessoa disse, onde você Sim. for, eu vou acompanhar, porque eu gosto de você. Eu comecei gostando da Rússia, cheguei em você pela Rússia, mas hoje qualquer lugar que você for, França, Brasil, sei lá onde for, eu vou acompanhar que eu gosto do que você fala. Então é isso. Resumo da ópera, depois de ter falado 1 hora. Começa com o que você tem, assiste vídeo, aprimora, estuda, pesquisa, tem condições de ir melhorando, melhora aos pouquinhos. Aí um dia você compra um celular novo, um dia compra uma câmera, estude o que é que você mais precisa a princípio. Pô, vou comprar um celular. Comprou o celular, compro já uma câmera ou não? Compre um microfonezinho, vai ser melhor para quem está iniciando do que uma câmera. Porque às vezes eu mudei a minha câmera, eu lembro, depois de muito tempo gravando muito ruim, tendo muito trabalho, comprei uma Canon. Mas se fosse hoje, eu não teria comprado aquela câmera. Eu teria tentado comprar um microfone e uma câmera um pouco inferior, ou então um celular. Mas também na época celular não usava, dava para usar tanto como câmera, não, como hoje em dia, né? E é isso, então comece com o que você tem, sendo quem você é, e aos poucos você vai crescendo, vai se entendendo, e se for uma paixão, você vai conseguir dar essa paciência para você mesmo se entender e ir crescendo. E não se esqueça, na descrição a gente tem o nosso curso. Não, brincadeira, é claro que não. Tome também cuidado com essas pessoas que, por qualquer coisinha, querem te vender algum curso. Pois é, você pode encontrar muita coisa de graça no YouTube, muito tutorial que vai ser útil, que vai ser melhor até do que muito curso que custa muito caro. Então, é isso aí. É, eu também acho que é isso, né? Acho que foi muito relevante o papo. Quem tiver interesse em mais desse assunto ou de alguma outra coisa, comente aqui na descrição, dê a opinião de vocês. Positiva é muito bem-vinda, negativa com respeito também é bem-vinda, porque a gente entende como um termômetro para o nosso trabalho melhorar. E o que é que vocês gostariam que a gente conversasse mais? E no mais, beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.